Aquele que já pegou, amém, está em casa. Aquele que não pegou, pega hoje. Leva para sua casa. Essa campanha termina no 7º elo. Mas você só vai trazer essa arca de volta para o lugar devido no dia 25 de julho. Iniciou a campanha dizendo que a arca ficou na casa de um homem chamado Abinadab 20 anos. Não existe relato nenhum de que alguém nasceu. Mas quando a arca fica na casa de outro homem chamado Obed-edom, com 90 dias, foi difícil de encontrar a casa do homem, porque tudo que ele tinha foi abençoado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E não vai ser diferente na minha vida e nem na sua vida. Verdade, Jesus. Quem não pegou no final do culto, você vai pegar essa arca. Glória a Deus. Quem ainda não pegou aquele envelope para escrever uma carta e colocar ali dentro, fechar e colocar sobre a mesa, que até hoje não foi colocado. Glória a Deus. No 6º elo tem que ser colocado, a mesa não vai ser mais tirada do lugar. Só no dia de levar para o monte, amém? Então quinta-feira é o último dia de você trazer esse envelope e colocar ali. Não coloca dinheiro, porque vamos chamar de doido, nós vamos queimar no monte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Direcione sua mão assim ao diácono Patrick. Faz aquilo que eu procuro instruir. Fala com Deus nesse momento e fala: Deus, eu sei que eu não posso falar. Eu sei que ele também não. Mas o Senhor pode usar o diácono Patrick para falar comigo e falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Deus, vem usar o teu filho, Pai, como nunca usou. Pai amado, Pai eterno, vem usar a boca do teu filho para falar comigo, do teu povo. Pai, eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, ó Deus, se tiver algum enfermo, use o teu servo para falar, para curar, para libertar. Usa o teu servo, ó Pai, para atingir corações e haver convenção verdadeira neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba o diácono com a salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Cumprimento a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus está na casa. Glória a Deus. Vou repetir: o Senhor Jesus está na casa. Glória a Deus. E nessa noite toda obra de Satanás vai cair por terra. Nessa noite todas as cadeias vão ser quebradas. Nessa noite, aleluia, o Senhor vai transformar vidas, vai transformar pessoas. Nessa noite aquele que entrou enfermo vai sair curado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que abra a sua Bíblia em Salmo 91, glória a Deus, no verso 10, glória a Deus. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Toma o seu assento, aleluia. Irmãos, aqui o Salmo 91 é um dos salmos mais pregados no meio. Deixa uma promessa para mim e deixa uma promessa para a igreja, dizendo que nenhum mal te sucederá e não praga alguma chegará em tua casa, nem praga alguma chegará na tua tenda. E ali o Salmo vai deixar essa promessa justamente para a igreja. Vai deixar essa promessa e vai revelar justamente o Salmo 91, essa promessa para nós. E assim, o Salmo é interessante que o Salmo 91 não é para todos. O Salmo 91 não é para qualquer um, porque ele já começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo já começa dizendo aquele. A palavra aquele é um pronome demonstrativo. Ele está nos mostrando que não é qualquer um que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é qualquer um que está na sombra do Todo-Poderoso. Não é qualquer um que habita no abrigo do Altíssimo. Não é qualquer um que é protegido por aquele que tem os olhos como chama de fogo. Não é qualquer um
que é guardado pelo Jeová. Em Salmo 191 vai dizer: o Senhor Jeová guardará a tua entrada, guardará a tua saída, para hoje e sempre. Assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está protegido pelo Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o diabo ele não pode tocar. O diabo não pode tocar naquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como ele está escrito em 1 João, capítulo 1 João, a carta 1 João, ele deixa justamente uma promessa aqui, dizendo justamente isso. Olha aqui que 1 João, capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não segue a prática do pecado, porque aquele que é nascido de Deus conserva sua própria alma, e o maligno não lhe toca. Ou seja, Satanás ele não pode tocar naquele que tem uma vida de oração. Satanás ele não pode tocar naquele que dobra o seu joelho das madrugadas. Satanás não pode tocar naquele que é ungido por Deus. Satanás não pode tocar na família do Senhor Jesus. Satanás não pode tocar na igreja, porque a igreja está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Assim, o maligno não pode te tocar, mas ele deixa uma condicional. A condicional é: aquele que é nascido de Deus e não segue a prática do pecado. Glória a Deus. Aí que está. Satanás, ele não tem poder sobre aquele que é ungido de Deus. Satanás não tem poder sobre aquele que tem vida de oração. Aleluia. Mas Satanás tem poder sobre aquele que está em pecado. É, Jesus. Satanás, ele pode fazer o que quiser na sua vida, se você não seguir os mandamentos do Senhor. Se você não praticar aquilo que Jesus está falando, Satanás ele vai tocar na sua família. Satanás ele vai tocar no teu relacionamento. Satanás ele vai tocar na tua saúde. Satanás ele vai tocar na tua alma, se você não seguir os mandamentos do Senhor. É, meu Deus. Essa é uma condicional que a palavra do Senhor Jesus nos deixa. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus não pertence à carne. Em João capítulo 3 vai nos revelar que aquele que é nascido da carne, carne é, mas aquele que é nascido do Espírito, Espírito é. Glória. E assim, em 1 João capítulo 5, 18, ele vai falar que o maligno não toca, mas é necessário você não seguir a prática do pecado. Jesus está dizendo para alguém essa noite: continua na prostituição, que Satanás vai te dar legalidade. É, Jesus. Continue na prática do adultério, que Satanás vai tocar na sua vida. Continue na prática da mentira, que Satanás vai tocar na sua vida. Continue nessa vida torta, que Satanás vai tocar na sua vida. Continue com essa soberba, com esse orgulho, que Satanás vai tocar na sua vida. Glória a Deus. Até hoje, Satanás não tocou na sua vida por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Satanás ele tem legalidade aonde há pecado, aonde há prostituição, aonde há idolatria, aonde há mentira. Satanás ele tem legalidade para agir, Satanás tem legalidade para operar, mas aonde há santidade, aonde há vida de oração, aonde há joelho dobrado, Satanás não pode tocar na tua vida. E assim, o Salmo 91 vai deixar uma promessa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aqui nós sabemos que o Salmo 91 não é para qualquer um. O Salmo 91 não é qualquer um que habita no esconderijo do Altíssimo. No verso 2, ele vai nos dizer o seguinte: e diz do Senhor Jeová, Ele é o meu Deus,
o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. Aqui o Salmo 91 está nos revelando que o Salmo não é para qualquer um. Para quem é o Salmo 91? O Salmo 91 é para aquele que diz: o Senhor Jeová é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Quando o homem declara o retorno, quando o homem declara que Jeová é o seu Deus, ele passa a ser servo. E Deus passa a ser o seu Senhor. Quando ele passa a declarar que Jeová, o Senhor dos exércitos, é o seu Deus, ele passa a ser dependente de Deus. E o servo, ele não serve por obrigação. O servo, ele serve por amor. O servo, ele ouve do Senhor, o Senhor dá ordem e o servo lhe obedece. Aqui eu entendo que quando Deus dá ordem a você, você deve servi-lo não por obrigação, mas por amor. Você não deve vir à igreja por obrigação, mas deve vir por amor. Você deve falar com o Pai nas madrugadas, não por obrigação, mas por amor. Você deve vir, subir e soltar, adorar o Senhor, vir na casa do Pai, adorar o Senhor, não por obrigação, mas por amor a Deus, por amor a servi-lo. Mas aquele que Deus não é o Deus da vida dele, quando o homem declara que Jeová não é o seu Deus, ele passa não a ser governado por Deus, mas ele passa a ser o próprio Senhor da vida dele. Ele passa a viver os próprios pensamentos dele. Ele passa a viver as próprias opiniões dele, as próprias ideias dele. O homem que Deus não está na vida dele, ele vive de qualquer maneira. Ele vive sem leis, ele vive sem mandamentos. Ele passa por cima da palavra, ele passa por cima dos mandamentos de Deus. Ele não obedece a palavra, ele não obedece. Jesus disse, Deus disse lá em Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, que deixará o pai a sua mãe, e unirá-se a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. O homem vem, passa por cima da palavra, e ele não quer casamento, ele não quer noivado, ele não quer compromisso com a mulher, ele quer simplesmente a farra, ele quer simplesmente a balada, ele quer simplesmente o forró, ele quer pegar uma, ele quer pegar duas, ele quer pegar três, ele não quer compromisso. O homem vem, passa por cima da palavra e não está escrito: não matarás e não assassinarás. O homem vem e comete homicídios, comete assassinos. Através de uma palavra, o homem vem lá e mata a pessoa está depressiva, a pessoa está prestes a morrer. O homem vem, joga a pessoa e mata a pessoa pela palavra. Assim ele comete um homicídio. O homem vai lá e vem com sentimento de ódio, vai lá e deseja a morte do seu próximo, deseja a morte da sua casa. Assim ele comete um homicídio, ele comete um assassinato. O homem vem, passa por cima do que Deus escreveu, passa por cima da palavra. E assim o homem que não é governado por Deus, a soberba cresce. Meu Deus. O homem que não é governado por Deus, o orgulho cresce. Lembra de Ezequiel capítulo 28? O nosso adversário Satanás era um anjo de luz. Ele andava sobre as pedras afogueadas. Era o anjo mais perfeito. Lá está escrito: e fortes, perfeito em todas as suas obras, em todas as suas ações. Ele era o querubim ungido.
ele era ungido, ele era escolhido, era ele que levava os anjos à adoração, era ele que levava os anjos ao louvor. Mas um dia, lá em Isaías capítulo 14, olha o que vai nos dizer: como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, muito conhecido como Lúcifer, mas ele não era chamado de Lúcifer, era chamado de luzeiro. E assim, olha que está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 2: como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora, como foste lançado por terra, tu lançaste sobre as nações, e tu disses em seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, assentar-me-ei no monte da congregação, nos lugares remotos do norte, subirei a mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia! Ele diz isso em seu coração: eu subirei ao céu, estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. O antigo anjo de luz, o antigo querubim ungido, o antigo anjo de luz, que era o nosso adversário hoje, ele desejou em seu coração ser semelhante a Deus. Ele queria receber a glória. Ele levava as pedras afogueadas até o trono, porque as pedras afogueadas eram produzidas pelos anjos, e os anjos adoravam, e as pedras afogueadas eram produzidas, as brasas eram produzidas, e assim o luzeiro, ele pegava essas pedras, levava até o trono, e o trono se movia pelas pedras. O trono, ele era as pedras afogueadas eram combustível do trono de Deus. Ou seja, a adoração dos anjos movia o trono de Deus. É por isso, meus irmãos, que é necessário adorarmos, porque quando você adora, o trono de Deus se move. Quando você adora na sua casa, você está trazendo o trono de Deus para lá. Quando você adora no local de trabalho, o trono de Deus se move. Quando você adora na igreja, Deus está trazendo o trono dele para cá. Então, adore ao Senhor Glória a Deus. E assim, o luzeiro, o antigo anjo de luz, ele disse em seu coração: serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Deus. Eu quero, ele diz no seu coração, eu quero receber a glória que Deus está recebendo dos anjos. Eu quero receber a honra que Deus está recebendo dos anjos. Eu sou perfeito, eu sou perfeito, eu sou mais perfeito no céu. Eu sou quase igual a Deus. Lembra que ele não diz em seu coração: eu sou igual a Deus, porque ele sabia que ninguém podia ser igual a ele. Ninguém pode ser igual a Deus. O próprio adversário nosso reconhece que não tem como chegar à perfeição de Deus. Não tem como ser santo igual a Deus. Mas ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria receber a glória de Deus. Ele queria receber o louvor de Deus. Ele queria receber o louvor, ele queria receber a glória, ele queria receber a honra. E ali a soberba cresceu no coração do luzeiro, a soberba cresceu no coração de Lúcifer, e ali cresceu a soberba. E ali, Ezequiel 28, está escrito: até fostes perfeito, até que achou iniquidade em ti. Até que achou a soberba em ti. É por isso que o homem que não é governado por Deus, a soberba cresce. E assim, o que aconteceu com o luzeiro? O que aconteceu com o luzeiro na eternidade? Ele foi tirado e expulso do céu, porque o soberbo, Deus ele abate. Deus ele abate o soberbo. Deus ele abate o orgulhoso.
Deus está dizendo essa noite para você: continua nessa soberba, continua achando que é mais santo da igreja, continua que é quarta pessoa da divindade. Tu achas que é quarta pessoa da divindade, tu achas que é perfeito, tu achas que é santo, fica acusando os outros, fica acusando e julgando. O pecado dos outros está lá, está pecando, lá está mentindo, lá está adulterando, lá está prostituindo. É o orgulho, é a soberba crescendo no seu coração. E Deus está dizendo essa noite: continua na soberba que eu vou bater, continua na soberba que eu vou fazer descer, continua que eu vou bater. Mas Deus, ele exalta aquele que reconhece que Deus é somente agora é para ele. Deus, ele exalta aquele que sabe o que ele cheio. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele exalta, não é aquele que está sofrendo humilhação, não. Deus, ele exalta aquele que reconhece a glória de Deus. Glória a Deus. Deus, ele exalta aquele que dá glória a Deus. Deus, ele exalta aquele que adora a Deus. Glória a Deus. Esse sim Deus exalta. Aleluia. Mas Deus não exalta o orgulhoso. Ele tem um tratado diferente. Ele abate o soberbo. Ele deixa o soberbo no chão. E assim, o Salmo 91, ele vai nos dizer no verso 2: diz do Senhor Jeová: Ele é o meu Deus, Ele é o meu, Tu és o meu refúgio. A palavra refúgio ali é justamente um lugar, justamente a palavra ali, a origem da palavra, o significado. Ali é o é a mesma coisa de esconderijo, é a mesma coisa de abrigo, é a mesma coisa de lugar de segurança e de proteção. Então, quando ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, e ali é o lugar da tua abrigação. Quando o Salmo vai começar a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, o lugar de refúgio para ele ali é o abrigo do Altíssimo, é o esconderijo do Altíssimo, é o lugar aonde ele foge do perigo, é o lugar aonde ele foge justamente do perigo. Então, quando ele diz: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu refúgio, o refúgio ali é justamente o lugar do esconderijo ali, é o lugar aonde você busca Deus no secreto, é o lugar de intimidade ali. O esconderijo do Altíssimo, para quem não entendeu, é o lugar onde você dobra o seu joelho no chão e fala com o Pai. Ali é o abrigo, é ali que você se protege, é o lugar de intimidade com Deus ali. É o lugar de intimidade, ali é o esconderijo, aonde o inimigo não pode ir, aonde o inimigo ele não pode ir lá, porque lá é o esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. E ali, quando ele fala: Tu és o meu refúgio, ou seja, muitas pessoas procuram refúgio, um lugar de segurança, para fugir dos problemas, para fugir das responsabilidades nas drogas. Muitos procuram fugir do problema através do cigarro, através da bebida. Muitos tentam fugir do problema através de baladas, através de festas. Muitos tentam fugir do problema, tentam um lugar de refúgio justamente nesses problemas. Mas aí, quando ele vai tomar aquela bebida, quando ele vai levar um cigarro pela boca, quando ele vai cheirar cocaína e ele volta de casa, o problema está lá para resolver, o problema está lá para ele solucionar. E assim, Deus, ele está dizendo: Eu sou o seu refúgio, Glória a Deus. eu sou o seu refúgio em meio às tribulações, eu sou o seu refúgio em meio aos vales, em meio aos desertos. Eu sou o seu refúgio.
E assim ele vai continuar dizendo: Glória a Deus. Ele é o meu Deus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. No verso 2 do Salmo 91. Então, quando ele diz: Tu és a minha fortaleza, é a mesma coisa dizer: Tu és a minha força. É a força do Senhor, a força dele vem do Senhor. A força dele, quando ele declara dizendo: o Senhor é a minha força, é a minha força, é Ele que me dá poder, é Ele que me dá força para expulsar os demônios, é Ele que me dá força para continuar no Evangelho, para continuar caminhando, para continuar obedecendo, é Ele que me dá força para caminhar justamente no vale, é Ele que me dá força para continuar no deserto, é Ele que me dá força para continuar e manter os caminhos dele. Deus está dizendo: a cada vez que você vai para o culto, a cada vez que você vem para casa adorar, a cada vez que você lê a palavra, justamente depois do culto você entra no seu quarto e começa a meditar nas escrituras e começa a ler, a cada vez que você dobra o seu joelho e ora, você está sendo fortalecido por Deus. Deus está te dando força a resistir justamente o dia mau, a resistir justamente o dia mau. Lembra em Mateus capítulo 7, quando Jesus vai dizer: eu compararei o homem que ouve a minha palavra e a pratica, eu compararei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio a chuva, veio as torrentes, e não a derrubaram. Ou seja, esse homem que ouviu a palavra, esse homem que logo ouviu essa palavra, logo ouviu a palavra de Deus e a praticou, construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja, a cada vez que você ouve a palavra de Deus e você pratica, você está construindo a sua casa na rocha. A cada vez que você ouve a palavra, a cada vez que você perdoa o seu irmão, a cada vez que você, aleluia, a cada vez que você ama o próximo, a cada vez que você faz a obra, a cada vez que você faz o ídio, a cada vez que você intercede, você está construindo a sua casa sobre a rocha. A cada vez que você perdoou aquela traição, perdoou aquele erro, você está construindo a sua casa na rocha. Você está construindo justamente a sua casa na rocha. É por isso que você não parou no Evangelho, é por isso que você está aqui até hoje. Você passou por tanta coisa, você passou por tanta tribulação, era para você parar. O inimigo determinou: vai parar, não vai aguentar o vento, não vai aguentar o vale, não vai aguentar o deserto. Mas aí a cada dia que mas aí você continua adorando, mas aí você continua orando, mas aí você continua buscando. Você não parou, sofreu traição e não parou, sofreu aranassuri, sofreu calúnia e não parou, sofreu fofoca e não parou, sofreu vento e não parou. É porque a cada vez que você ora, a cada vez que você não para, você está construindo a sua casa na rocha, você está construindo a sua casa na rocha. E aí o inimigo, ele está olhando para você, ele está olhando para você dizendo: ué, como é que ele não parou? Irmão, ele foi traído, ele foi enganado, ele foi manchar a imagem dele, manchar a imagem dela, e ela não parou ainda, ela não parou na caminhada. É porque a casa dela está na rocha, é porque a casa dela está na rocha. Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus vai continuar dizendo em Mateus 7: eu compararei o homem que ouve a minha palavra e não a pratica, que construiu sua casa sobre a areia, e veio o vento, veio a chuva, veio as correntes do rio e a derrubaram. É, meu Deus. O que Jesus está dizendo? Existem dois tipos de pessoas que ouvem a palavra. Existem dois tipos de pessoas hoje aqui. Aquele que todos aqui ouvem a palavra, todos aqui ouviram essa palavra, mas ao chegar em casa, será que vai praticar? Você vai construir sua casa sobre a areia ou sobre a rocha? Glória a Deus.
Será que existe tipo de pessoa que ouve essa palavra, chega dentro de casa, começa a xingar palavrão, não praticou, construiu sua casa na areia, começa a ficar irritado, irado com o marido, começa a ficar irado com a esposa começa a ficar irada com o marido, começa a ter discussão dentro de casa, começa a ter briga dentro de casa, os filhos estão vendo a briga, os filhos estão vendo a violência, está construindo a sua casa na areia. E quando vir o vento, quando vir a crise, a sua casa não vai aguentar, ela vai cair. É por isso que muitas pessoas que sofreram traição, muitas pessoas que sofreram calúnia, muitas pessoas que a imagem dela foi manchada, você vê que a pessoa ela desistiu do evangelho, você vê que a pessoa ela parou de orar, ela parou de adorar, ela não escolheu continuar com Cristo, ela não escolheu continuar no evangelho. É por isso que a pessoa, porque ela construiu sua casa na areia, é por isso que ela parou, é por isso que ela desistiu, é por isso que ela se apostatou do evangelho, porque ela construiu sua casa na areia. Quando Deus falou para você orar e você não orou, quando Deus falou para você adorar e você não adorou, quando Deus falou para você perdoar e você não perdoou, está construindo sua casa na areia, está construindo sua casa na areia, e Deus está dizendo, quando vir o dia mal você não vai resistir, quando vir o vento você não vai resistir, você vai querer parar, você vai querer abandonar o evangelho, e você está construindo sua casa justamente na areia. É, meu Deus. Aleluia, Jesus. E o Salmo 91, ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Glória a Deus. Aquele que ele está falando é aquele que construiu sua casa na rocha. Esse aí está no esconderijo do Altíssimo. Aquele que construiu sua casa na rocha, aquele que ouviu a minha palavra e praticou dentro da sua casa, e praticou no casamento, e praticou no relacionamento, esse sim construiu a casa sobre a rocha, e ele está no meu esconderijo. Aleluia. E aqui, o Salmo 91, pode ficar de pé. Glória a Deus. E aqui o Salmo 91 vai nos revelar para quem é o Salmo 91. O Salmo 91 é para aquele que constrói a sua raiz. Glória a Deus. Deus está dizendo para alguém essa noite, constrói a sua raiz. Aleluia, Jesus. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Lá em Lucas capítulo 8, glória a Deus. Em Lucas capítulo 8, olha aqui que a palavra do Senhor vai nos mostrar. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 8, o semeador saiu a semear. E quando ele estava semeando, parte caiu na extensão do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus as comeram. E outra parte caiu sobre a rocha, e quando nasceu, secou, pois não tinha umidade. Outra parte caiu entre os espinhos espinhos nasceram juntamente com ela e sufocaram. A outra parte caiu em boa terra, e crescendo deu fruto, e cento por um. Ao dizer essas coisas, clamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele vai explicar a palavra, dizendo: a semente é a palavra de Deus. E os que estão na extensão do caminho, estes representam os que ouvem. E depois vem o diabo e tira do coração deles a palavra, para não crerem e não sejam salvos. E os que estão sobre a rocha são os que ouvem, recebem a palavra com alegria, e eles não têm raiz. Repete comigo, igreja: eles não têm Raiz. Por algum tempo creram, mas no tempo da tentação se distanciam. Então, Jesus ele vai revelar nessa parábola aqui que o semeador saiu a semear. Ele semeou em uma terra pedregosa.
E aqui Jesus ele vai explicar dizendo: o que foi semeado sobre a rocha são os que ouvem, recebem a palavra com alegria, ouviu a palavra com alegria, ouviu a palavra com atenção, entendeu o que Deus está falando para você fazer. Você recebe com alegria, mas eles não têm, repete comigo, igreja, não tem? Não tem raiz, repete, não tem Raiz. Ou seja, receba a palavra, mas você não tem raiz. Aí quando você, algum tempo você crê, algum tempo você pratica, aí quando vê o tempo da tentação você distancia. Por que distanciou? Porque não teve raiz. Você ouviu a palavra, é para perdoar e você não perdoou. Você ouviu a palavra, é para amar sua esposa como Cristo amou e você não amou. Você ouviu a palavra, é para submeter o marido a obedecer e você não obedeceu. Você não submeteu. É para cuidar dos filhos e ensinar o caminho do Senhor e você não ensinou. Construiu sua casa na areia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diácono Washington, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode vir. Feche seus olhos. Vamos fazer a oração. Glória a Deus. Vamos fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Declara junto comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará em minha casa. Meu Deus, meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu apresento agora, meu Pai, cada família em tuas mãos. Eu apresento agora, meu Pai, cada casa em tuas mãos. Meu Deus, meu eterno Pai, vai agora, meu Pai, desfazendo agora toda maldição hereditária. Vai agora desfazendo, meu Pai, todo o laço, meu Pai, do inimigo. Vai agora, meu Pai, caindo por terra agora, meu Pai. Toda obra, meu Pai, de que banda e quando eu bem, meu Pai, feita na encruzilhada, feita na mata, bicho agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus. Vai agora, meu Pai, caindo por terra agora, meu Pai. Toda obra do inimigo, vai bater e retirada agora, demônio. Vai bater e retirada agora, meu Pai, da vida dessa pessoa. Eu vou te dar uma ordem agora. Toma, tira essa penetra. Vai bater e retirada dessa casa. Foi o caminho, você veio. Os 7 caminhos sairá. Vai trazer a presença lá, meu Pai. Vai trazer a presença na tua casa. Vai trazer a presença na tua casa, na tua filha, na tua serva, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu eterno Pai, vai abençoando os teus filhos, vai abençoando os teus servos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus, meu Pai. Vem quebrando, Senhor, meu Deus, todo laço, Senhor Jesus. Vem quebrando, Senhor, meu Deus.